Oi, gente! Aqui é Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que há muito tempo estava parado na minha estante e na época que eu comprei eu queria muito ler, né? Mas sabe como que é a vida de leitor, né? Cada livro que você lê, você compra 10 pro lugar, né? E ele acabou ficando, e esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e foi um dos livros mais indicados. É esse aqui, ó, A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um livro sensacional, porém de uma história muito triste. Esse livro começa contando a história de uma garotinha chamada Mariam. Ela é denominada sempre por Harami, ou seja, a filha bastarda, né? Harami é o filho bastardo, fora do casamento. Essa menina, a mãe dela era funcionária na casa de um homem muito rico, que tinha uma loja, né, tal. Ele tinha várias esposas e vários filhos com as suas esposas. E ele começou a ter um relacionamento escondido com essa menina e essa menina engravidou, né? E quando ele fica sabendo que ela tá grávida, ele leva ela para morar num casebre no meio de um mato lá. E lá nasce a Mariam e ela vive lá por 15 anos. E durante esses 15 anos, toda semana o pai vem visitar e conta histórias maravilhosas para ela, traz presentes e ela cria toda uma expectativa em relação a esse pai. Porém, logo que ela faz 15 anos, ela resolve ir lá na cidade de Cabul procurar o pai. Né? Ela quer ir morar com o pai na casa dele. E a mãe fala para ela assim: filha, não faça isso. Se você for procurar o seu pai, vai ser a minha morte. E mesmo assim a menina vai. Aí ela chega na porta da casa, sai uma pessoa lá para atender. Ela fala, né, o nome do pai, que ela quer conversar com ele e tal. E a pessoa fala que ele não tá. E ela fica na calçada, dorme lá a noite inteira, o outro dia o dia inteiro. Aí o que acontece? A pessoa fica sensibilizada com a menina tá daquele jeito, né? E o motorista, o pai não recebe a menina e o motorista pega a menina e leva de volta para casa. Quando ela chega lá no meio do mato, a mãe dela tinha se enforcado em uma árvore. E aí o pai fica: e agora? O que eu vou fazer com essa menina? 15 anos, tal. Daí ele arruma um viúvo, né? Cuja esposa e o filho faleceram, chamado Rashid. E faz o casamento da menina de 15 anos com esse homem muito mais velho que ela. Aqui fala que são 3 décadas de diferença, né? São 30 anos de diferença os dois. E ela casa com ele, ele trata ela super bem, e mima, e sai com ela. Aí ele fala pra ela, olha, que quer que ela usa burca, porque a mulher, os muçulmanos, né, da cidade de Cabul, acreditam que a mulher, toda a beleza que a mulher tem é pro marido. Que ela não tem que sair na rua mostrando pra ninguém. Então ela usa burca, sabe? Aquele o vestido, manga comprida, longo, arrastando no chão, e aquele véu que põe na cabeça, onde só tem uma redinha assim nos olhos, né? Então ela só tem, a visão que ela tem é através daquela redinha. E quem olha não vê nada, porque eu já convivi com um muçulmano, essa redinha ela é de tal maneira que a gente que tá, né, do lado de cá, você não consegue ver nem os olhos da mulher que está lá. Aí ela engravida, só que ela perde o bebê. Aí tudo muda. Ele começa a chamá-la de imprestável, de burra,
tal. Isso acontece 7 vezes. Ela fica grávida 7 vezes e as 7 vezes ela tem um aborto espontâneo. E ele passa a ser um marido extremamente violento. Ele bate, dá surra nela. Uma dessas surras ele quebra dente, ele arranca pedaço do cabelo. E logo depois né, que ela perde o 7º filho, a União Soviética está guerreando com o Afeganistão. E uma bomba explode em Cabul e matando um monte de gente, inclusive na casa onde a Layla, que é uma menina que nesse ponto da história também tem 15 anos, morrem os pais dela, que são vizinhos, né, do Rashid e da Mária, e a menina se machuca bastante, mas ela vai para o hospital e Rashid e a sua esposa cuidam dessa menina até ela ficar bem. Quando ela fica bem, ela vai morar na casa deles, né? E ela descobre que ela tá grávida de um amor de infância, o Tariq. É um menino que eles nasceram juntos, cresceram juntos e eles tiveram um envolvimento antes dessa bomba. Só que esse menino fugiu com a família dele antes da bomba e ela não quis largar os pais dela. E ela tá grávida e o Rashid, já bem mais velho, né? Pede ela em casamento para ser a segunda esposa e ela aceita. Ela aceita porque ela sabe que ela tá grávida, ali vai vir um bebê, para a criança não sofrer por ser uma criança bastarda. Ela aceita casar e o Rashid acha que a criança é dele. E ele começa a tratar ela como uma rainha, fala que a Mária é a empregada dela, que a Mari tem que fazer todas as vontades dela. Só que a menininha dela, né, começa a crescer e ele começa a desconfiar porque a menina é muito diferente dele, né? Depois ela acaba tendo um menino dele também, mas ele passa, depois do nascimento das crianças, ele passa a se revelar como ele se revelou com a Mária. Então ela só pode sair de burca, qualquer coisinha que acontece, se a comida não tá do agrado dele, ele joga a panela longe, ele bate nela, bate na Mária, quando uma vai apanhar, a outra tenta ajudar, mas no fim acabam apanhando as duas, até que um dia ele pega o cinto e dá uma surra muito grande nela. E a Mária tenta apartar a briga, né? Porém, nessa tentativa de apartar isso daí, a Mária acaba matando, sufocado com o próprio cinto, o Rashid. E as duas escondem o corpo. E ela fala pra Layla, foge com as crianças. E a Layla, quando descobre que o Tariq tá vivo, ela foge com as crianças para o lugar onde ele tá, né? Ela foge com ele. E a Mária vai se desfazer do corpo, porém ela é presa, né? Ela é presa e ela confessa que foi ela que assassinou o marido e que ela fez todo o trabalho sozinha e que ninguém ajudou. Ela assume toda a responsabilidade e ela vai pra cadeia. E vocês sabem que as leis muçulmanas são extremamente severas. Aqui até cita que quem rouba, a punição é cortar a mão, né? Ou se for um roubo leve, cortam-se alguns dedos, mas fala num caso de um roubo, pode chegar até a cortar a mão. E ela vai para essa cadeia. E ela fica presa lá junto com as mulheres. A cadeia é dividida em 2 partes. A cadeia era a princípio só masculina. Só que como eles têm que prender muitas mulheres, que muitas estão infringindo as leis, né? Olha que leis. Saindo sozinha na rua, sem marido, sem o pai. Outras vão ao mercado sozinhas. Olha só a cultura, né? E ela fica nessa cadeia até que ela vai a julgamento, né? E é dado o veredito da sua pena. Enquanto isso, Layla e o marido e as crianças estão vivendo numa cidadezinha
próxima, mas Layla quer de todo jeito voltar a Cabul. E quando ela consegue convencer o marido, né, a abandonar o emprego que eles têm, e eles voltam para Cabul. E nessa volta ela vai procurar um antigo amigo da mãe da Mariam. Só que ele já é falecido, porém o filho dele recebe ela em casa e dá uma latinha, aqui fala assim que parece uma lata de bombom para ela, e fala assim, olha, a lata tem um cadeado, e ele fala assim que o pai da Mariam deixou isso antes de morrer para ela, e que era pro pai dele se incumbir de entregar, porque como ele tá muito doente, ele sabe que ele vai morrer primeiro. E o pai, né, desse rapaz guarda essa latinha, quando ele tá prestes a morrer, ele passa pro filho, e o filho acha, como Layla tem todo esse envolvimento com a Mariam, porque elas se tornam grandes amigas e grandes aliadas, né, que nada mais justo que ela receba essa latinha. E ela vai pro hotel onde eles estão hospedados, e lá ela abre a latinha. E nessa latinha tem 3 itens que o pai da Mariam deixou para ela, né? É uma carta, uma fita de videocassete e um saquinho com alguns dólares, né? E durante algum tempo, né, desse casamento com Rashid, voltando um pouquinho à história, a filha mais velha, como Rashid desconfiava que não era dele, e ele ficou desempregado, foi ficando sem dinheiro, não conseguia sustentar aquele monte de gente, né? 2 esposas, 2 filhos. Então essa menina vai morar num orfanato. E ela mora por 2 anos nesse orfanato. Depois a Layla consegue resgatar, tal. E quando ela recebe essa caixinha com a herança da Layla, ela resolve transformar o antigo orfanato numa escola. E ali é a fase libertadora dessa personagem, né? Porque ela tá proporcionando ali que as mulheres vão para a escola. E muita coisa vai mudando depois disso, porque aqui fala que quando os soviéticos saem, os afegãos tomam conta da cidade, que é a época mais crítica, que mulher não pode sair na rua sozinha, não pode frequentar nada, e explode tudo, acaba a cidade de Cabul, né? E quando eles saem, né, é quando ela consegue utilizar a herança da amiga, né, para transformar ali, pelo menos um pouquinho, a realidade deles. E tem muita coisa, é uma bagagem muito grande esse livro, de história, de emoções. Olha, esse livro faz mais ou menos uns 5 anos que ele tá parado na minha estante. Hoje eu digo para vocês assim, nossa, como que eu levei tanto tempo para ler. É um livro que mexe muito com o nosso emocional. A gente consegue, às vezes a gente reclama, né, da vida da gente, o trabalho, e ter que acordar às vezes muito cedo, e a economia no nosso país. E aí quando a gente tem contato com essas realidades, vamos dizer assim, absurda para os tempos de hoje, né? A gente vê que nós somos privilegiados, né? No nosso país. A gente poder viver de uma forma democrática, né? Nós mulheres podemos estar onde a gente quiser estar. A gente trabalha se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não trabalha. Podemos exercer qualquer tipo de profissão e não existe nenhum tipo de impedimento, né, pra gente sair e frequentar lugar nenhum. E olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Quando eu parei pra gravar esse vídeo, eu pensei, gente, eu não sei o que falar, porque é um livro
que deixa a gente realmente sem palavras, gente, sem palavras. Tamanha a barbaridade que você vive aqui, o quanto você se envolve com a história, nossa, é uma coisa que deixa a gente sem palavras, né? Em breve eu vou ler também O Caçador de Pipas, que foi comprado na mesma época, né? Eu comprei os dois juntos e daí eu volto para contar para vocês. E é isso. Se você é inscrito no canal, deixa um joinha aqui para ajudar no nosso trabalho. Se você não é inscrito, inscreva no canal e clica no sininho para você receber sempre as nossas novidades, tá certo? Muito obrigado, até a próxima!